Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos começar aqui a falar sobre os impactos da reforma do TPF, tá? Principalmente aqui no âmbito dos documentos fiscais eletrônicos. Eu me chamo Natália Sartori, eu sou o Product Manager aqui do TPF. E como todos sabem, né, hoje nós temos um grande desafio aí com a reforma tributária, né. A gente entende aí que estamos numa das maiores mudanças estruturais das últimas décadas, tá. Então, a gente vem falando aqui, a respeito das nossas alterações no sistema para se adequar e estar em compliance aqui com as obrigações legais dos documentos eletrônicos. Vou passar a palavra aqui para o Alan, para a gente começar a falar de fato aqui desses impactos. Alan, Tá certo. pode seguir, por favor. Bom dia, pessoal. Como a Natália falou, meu nome é Alan, sou PO aqui do TPF, eu cuido da parte dos documentos que são transmitidos para a Cefaz. Então, iniciando aqui o nosso webinar, nós vamos falar um pouquinho do impacto da reforma, né, especificamente na transmissão dos DFEs. Então, lá nos RPs a gente já está tendo vários repasses, vários webinários também, né, sobre os impactos da reforma, né, ali realmente falando sobre os novos cálculos, os novos tributos, as classificações tributárias, tudo que vai mudar no nosso dia a dia aqui. Mas aqui dentro do DPF, né, como a gente é uma ferramenta de transmissão, aí a gente vai falar um pouquinho mais da parte um pouco mais técnica ali, né, na prática, o que que muda na nossa comunicação com a Cefaz, lá o que que vai acontecer e se a gente precisa, o que que a gente precisa se adaptar. Então, iniciando aqui, né, qual é o papel do TPF, né, especificamente aqui na reforma tributária? Então, a gente está aqui mais para oferecer realmente o suporte para o RP. Lá no RP está todo o cálculo novo, todas as configurações novas que vão precisar ser feitas, e aqui a gente está realmente só para oferecer o suporte, né, para garantir que o layout está certinho, que a gente está se comunicando com a Cefaz correta, tudo como já acontecia lá na NFE 4.0, no CTE 4.0, agora nessa nova forma aqui para os novos tributos também. Então, a gente também precisa, né, além dos novos tributos ali dentro da própria NFE, a gente precisa dar suporte também aos novos eventos que estão saindo para a NFE, que vão sair para o CTE, né, que vão ser, vão ser divulgados aí ao longo do tempo. E a gente também precisa incluir algumas adaptações fora desses novos tributos no layout dos documentos, porque a reforma, além dos novos tributos, ela já está preparando o terreno para uma série de coisas, né? Então a gente já teve recentemente ali, inclusive, a divulgação de um novo modelo de documento, né, para a nota fiscal da água. Então, assim, fora do contexto de novos tributos, a reforma ela está servindo para regularizar muitas operações. Então, a gente está tendo várias regras novas, várias coisas novas que estão acontecendo dentro dos documentos que não são os novos tributos e o TPF também precisa já estar preparado para isso. E como que o TPF, então, está se adaptando a essas mudanças? Aqui a gente tem três pilares dentro do TPF, né? O objetivo nosso é centralizar todas as configurações que você precisa fazer num único sistema. Então, você não vai precisar entrar aqui dentro do TPF e trabalhar nele, porque tudo que você está fazendo lá no RP, né? Então, a gente quer realmente facilitar essa transição, deixando o papel do TPF o mais transparente possível. E a gente dividiu, então, aqui as iniciativas em três pilares, né? A primeira delas, os documentos, né, como eu falei agora mesmo. Então, a gente está adaptando todos os layouts de maneira flexível, né? Como a gente sabe que esse período de transição que vai começar agora em outubro ali, a gente não vai precisar mandar ainda, né? Não vai ser obrigatório mandar esses campos novos. Então, o TPF implementou isso de uma maneira flexível. Se você mandou, a gente vai validar os campos ali e vai transmitir eles para a Cefaz. Se você não mandou, vai continuar sendo uma nota, né, um CTE, um MDFE, exatamente como é até o momento ali e vai ser transmitido sem problemas, né? Vai aparecer lá no TPF, vai ter o retorno para o RP, então vai ser completamente igual. Inclusive, né, dando só um spoilerzinho da continuação da apresentação, para a transmissão de documentos, a gente não vai precisar nem atualizar o Fiscal Sync, né? A gente ele já está cobrindo todos os eventos, aliás, todos os eventos não, todos os documentos novos ali, todos os layouts novos dos documentos. Próximo passo
né, é o ADN. O, agora, durante a reforma, né, o ADN ele vai passar, que é o Ambiente de Dados Nacional, ele vai ser mais fundamental do que ele já é hoje para a parte de nota de serviço, porque vai ter uma série de obrigações novas que a gente vai entrar em mais detalhes depois. Então, o ADN também está, a comunicação com o ADN, ela está sendo super valorizada aqui dentro do TPF. A gente já faz algumas coisas, mas vamos trabalhar para ter mais ainda. E por último, né, mas não menos importante, é a integração com os RPs, né? A gente se comunica nativamente com os RPs, então dentro da construção da solução, a gente está ativamente conversando com o DataSul, está ativamente conversando com a RM, com o Genco, com o Moda, para a gente construir a solução da melhor maneira possível, que se adapte ao dia a dia de cada cliente e que a gente realmente consiga auxiliar vocês a navegar nesse período aí de maneira mais suave possível. Certo? Então, por linhas gerais, esses são os nossos objetivos. Eu vou voltar a palavra para a Natália para ela falar um pouquinho mais de como a gente pode ajudar vocês. Legal, Alan. Então, falando aqui, né, do TPF, né, o que que a gente se preocupou aqui, né, em fazer e manter as informações, né, de como já são hoje, né? Como o Alan comentou, a intenção aqui é que a gente agilize e ajude vocês nesse período de transição. Então, a nossa preocupação é não trazer mais configurações adicionais, além do que vocês já vão ter que fazer dentro dos RPs, né? Então, aqui, como é que a gente ajuda? Sem a necessidade de configurações adicionais de fato aqui. Então, atualizações automáticas, né, o TPF ele é uma plataforma SaaS, então não há necessidade de vocês pararem o ambiente para fazer as atualizações, né, então toda atualização necessária é de forma automática, que já vem sendo feita, e de fato a nossa preocupação é manter o compliance aqui e estar aderente às legislações, aos prazos, para que todos aqui consigam fazer suas emissões, suas recepções, tá? Pode passar, por favor, o próximo slide. Então, falando um pouco aqui do nosso cronograma de entrega, né, nos âmbitos aqui dos documentos eletrônicos, NFE, CT e MDFE, nós já estamos totalmente atualizados, tanto o nosso ambiente stage quanto o ambiente produtivo. Só uma consideração aqui é em relação à versão 1.20 da NFE, né, ela vai estar aqui disponível no ambiente de produção dia 24 de setembro. Então, aqui na próxima quarta-feira, nós temos a atualização desta NT em ambiente produtivo. No ambiente de staging aqui de homologação, nós já estamos com essa nota técnica disponível, tá? Em relação aqui aos eventos, né, a gente sabe aqui que temos em torno de 14 novos eventos para nota eletrônica que vamos implementar no TPF, e a gente tem a intenção de fazer de forma em ondas aqui, né, as divisões. Então, dentro do período de 24 a 12 de dezembro, nós vamos fazer essas atualizações desses eventos, tá? E um ponto aqui é que entra a parte da atualização do Fiscal Sync. Então, a partir do momento em que a gente for liberar a primeira leva, né, de novos eventos, vai ser necessário a atualização do Fiscal Sync, tá? Para que a gente consiga aqui receber dos RPs as requisições para envio desses novos eventos. Então, a única necessidade de atualização aqui do TPF vai ser nesse momento para adequação aos novos eventos. Como o Alan comentou anteriormente, em relação às transmissões, de fato, né, dos documentos ali, a gente não tem a necessidade dessa atualização, somente no momento de fazer os envios desses eventos, tá? Então, nós vamos enviar comunicados assim que estiver disponível, né, o Fiscal Sync para atualizar, e é super importante que todos aqui façam as atualizações, sejam a solicitação, né, via cloud, né, ou quem tiver com ambiente em cloud ou on-premise também, tá? Então, novos eventos, preciso atualizar o Fiscal Sync. Transmissão, não há necessidade, tá bom? E em relação também aqui ao CNPJ alfanumérico, né, nós estamos fazendo aqui a adequação, ele ficou um pouco, ele foi postergado, né, essa obrigação, então nós vamos trabalhar com ele a partir de março de 26 até junho, nós vamos fazer as adequações dentro da nossa plataforma do TPF, tá? Em relação aí à mudança do tamanho do CNPJ. E agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo, para a gente falar um pouco dos desafios da nota de serviço. Vai lá, Rodrigo.
Pessoal, bom dia. Meu nome é Rodrigo Pinheiro aqui, eu sou o PO do TPF no que tange a parte de prefeituras, tá? E aí, nesse tema, para a reforma tributária, a gente está bem conturbado, né? A gente está num momento bem conturbado no momento, porque a gente não tem muita definição das coisas ainda, tá? Então, vou trazer aqui para vocês algumas definições que a gente já tem sobre como que isso vai rodar. E apesar de ser para 1 de 2026, que está logo ali, né? Ainda a gente depende ainda de muitas definições do comitê gestor ali, que está definindo as coisas do ADN, de como vai funcionar esse modelo nacional, etc. Então aqui o modelo nacional, ele é referente a um layout único que vai ser usado ali para todos os municípios brasileiros a partir de 1 de 2026, tá? Mesmo assim, mesmo tendo um modelo único, esse modelo de adoção dos municípios ao ADN, ele pode ser feito de três formas que estão explicadas aí na tela, né? O primeiro modelo ideal seria aderir 100%, né? Utilizando tanto os sistemas do ADN como autorizador, como emissor, usando tudo ali do próprio ADN, né? Passando meio que a responsabilidade de gerir isso para o próprio ADN. E existem dois modelos onde o próprio município se mantém como autorizador da nota, né? No modelo intermediário, o município, apesar de se manter como autorizador, ele vai adequar o layout dele para também ser recebido no mesmo layout do ADN, tá? E aí depois ele precisa compartilhar esse XML lá com o ambiente de dados. E tem um outro modelo que a gente está chamando de modelo excêntrico aqui, que é um modelo onde o município não vai aderir ao layout do ambiente nacional, ele vai manter seu layout próprio, porém ele vai precisar fazer modificações no seu próprio layout ali para adicionar os novos tributos, as novas possibilidades que a reforma tributária vai trazer, tá? Porém, ainda assim, esse município vai ter a obrigatoriedade de sincronizar as notas ali com o ambiente de dados nacional, tá? Então a gente vai ter algumas coisas que vão ficar um pouquinho confusas lá aí ainda e vai depender sempre dos municípios, tá? Para vocês terem uma ideia de como tá isso, deixa eu pegar aqui uma colinha. O último balanço que eu tive sobre os municípios que aderiram, não aderiram, né, dos 5.570 municípios que tem no Brasil, 3.021 ainda não firmaram convênio com o ambiente nacional, tá? Então, eles não se posicionaram que vão firmar convênio ainda, não tem um posicionamento, é uma dúvida geral, né? Os outros 1.878 já assinaram, mas ainda permanecem inativos, tá? Quer dizer, ele disse que o município se comprometeu a se adequar ao ambiente nacional, mas ainda não ativou nada, então não tem nada de teste, não tem layout, não tem nada disponível ainda sobre isso. Então, continuamos nessa dúvida. Tem 342 municípios que já concluíram essa configuração lá com a plataforma da ADN, tá? E desses 342, 330 já estão emitindo notas ali dentro desse ambiente nacional, usando as ferramentas ali, tá? Mas como a lei ainda não está obrigando 100% disso, esses municípios não estão ainda com todas as notas sendo pela ADN, algumas estão indo pelo próprio sistema, outros estão indo para a ADN. Então a gente ainda está aguardando ali as definições de todos esses municípios sobre qual formato eles vão aderir, como é que vai ser feita essa, essa adesão aos poucos, né? Se eles vão pegar o modelo do ambiente de dados nacional, se eles vão aderir ao ADN, se eles vão ter um modelo próprio e vão colocar esses novos tributos, em que campos isso vai ser. Então tá ainda bem nebuloso essa questão, tá? Aí, Nath, pode passar aí. Aí, complementando, né? Então a gente entende aqui que, se não me engano, é o documento mais delicado aqui, né? É o momento também delicado, né, da nota de serviço aqui, né? Então a gente está falando aqui das incertezas, né, que os municípios ainda não se posicionaram e como isso é tão problemático aqui para o nosso cenário, né? Embora a gente saiba ali que a partir de janeiro a gente tem a obrigação, né, que os municípios eles têm a obrigação de fazer o compartilhamento do XML com o ambiente nacional, né, no âmbito ali para que todos ali consumam diretamente, né, do ambiente nacional, mas ainda assim os municípios não se posicionaram, né? Então, esse cenário realmente é bem desafiador para as empresas, para as empresas que implementam, né? E de fato para os municípios também, né? A gente vai dar sequência aqui, né, Rodrigo? Vai lá. Isso aí, Nath. E aí a gente tem essas principais dúvidas que eu elenquei aqui, coloquei um exemplo de uma situação que pode acontecer ali, né? Então, das dúvidas, né, que a gente tem, a gente não tem uma data ainda fixa que o comitê gestor ali disse, ó, em tal dia vai ter o ambiente liberado para vocês homologarem, para vocês poderem testar, tudo bonitinho. Isso ainda está num formato muito restrito, tá? Então, tem algumas prefeituras que têm acesso a isso, algumas empresas que foram selecionadas para ter acesso a isso, porém ainda não está liberado para todos os contribuintes esse ambiente de homologação, tá?
A gente tem outra dúvida, que a gente não tem certeza que todos os municípios vão se adequar a tempo, né? Porque já falta 3, 4 meses para finalizar o ano, a gente não tem definição de grande maioria dos municípios, e se a prefeitura não se adequar, como é que fica isso, né? A gente não tem uma resposta ainda sobre isso. Apesar da lei dizer que eles precisam se adequar em janeiro, ainda não está claro o movimento que vai ser feito para que isso aconteça, sabe? E tem esse modelo que a prefeitura pode adotar, esse modelo excêntrico, que é com layout próprio, que vai liberar o layout próprio ali com as alterações, só que ainda também não tem data. Então, a gente não sabe se os municípios vão liberar esses layouts, esse formato de integração, qualquer mudança que eles colocarem, a tempo da gente desenvolver isso, né? Nesse formato, por exemplo, que é o formato excêntrico ali, ou o próprio formato que tem o layout da DN, mas que é responsabilidade da prefeitura sincronizar, a gente pode ter esse cenário que foi citado aqui, né, no meio desse layout, desse slide aqui, né? Que, por exemplo, se imagina que o contribuinte mandou a nota para o município é o autorizador, a prefeitura é a autorizadora daquela nota, e ela diz que a nota está autorizada, entrega para o contribuinte ali nota autorizada. Porém, se pode ter algum erro de validação entre o município e o ADN, do tipo ele pegar essa nota que ele já autorizou e quando mandar para o ADN não autorizar, as regras não baterem, né? E o que vai acontecer nesse cenário? A nota já está autorizada no município, não integrou com o ADN. O próprio contribuinte vai ter uma nota fiscal que é válida para a questão do imposto, né, do ISS, mas não está no ADN. Então, o contribuinte não, né, o tomador de serviço pode não conseguir pegar essa nota lá no ADN, pode ter várias coisas ali, né. Então, dentro disso, pode impactar no atraso da remessa do IBS para o município, né, que se o Brasil todo, se todos os municípios não estiverem alinhados dentro dessa mesma estrutura, vai começar a complicar. O contribuinte não vai conseguir gerar o crédito ali nas regras da reforma, né? Não gera o débito de IBS e CPS no prazo para quem está emitindo a nota, não gera o crédito de IBS e CBS para o tomador dessa nota, e ainda tem o cenário que o município pode resolver sincronizar essa nota 3 meses depois, 2 semanas depois da nota ser feita, sabe? Então, ainda não está muito claro nessas situações o que acontece, tá? E dadas todas essas incertezas que a gente tem, o que a gente aqui do TPF está fazendo para tentar se adiantar ou tentar ter mais respostas a trazer para vocês, tá? Então, a princípio, a gente está pegando todos os layouts que estão sendo liberados, tanto do ambiente nacional ali, quanto pelos municípios que vão manter layout próprio, que começaram a liberar ali no começo de setembro, a gente está adequando todos os nossos layouts de entrada, né, que é o layout de comunicação entre os RPs com a gente aqui, para a gente contemplar o máximo dos novos campos possíveis, para quando esses layouts das prefeituras, os layouts dos outros municípios forem liberados, a gente já ter campos ali que fica mais fácil da gente fazer o depara, para a gente conseguir se adequar a tempo, tá? E a gente está participando do grupo de trabalho junto com o comitê gestor da DN ali, que a gente se reúne semanalmente para falar sobre o andamento das coisas, sobre dúvidas que as empresas estão tendo para integrar, que não são poucas, sobre falta de definição, sobre, por exemplo, o serviço de distribuição, se vai ter regra de acesso, se não vai ter regra de acesso, se vai poder usar o certificado da matriz, se cada CNPJ vai ter o seu. Então ainda tem muita coisa que está indefinida, né? Então a gente tem participado dessas reuniões para tentar se adiantar nas possibilidades ali e conseguir pelo menos adiantar o desenvolvimento mais geral aqui para a gente, quando chegar em janeiro, a gente ter tudo isso aí pronto, tá? Mas está bem complicado mesmo o cenário daqui para o final do ano, tá? E aquilo, né? Quando a gente tem muita coisa de incerteza, até isso se resolver, é capaz de ficar um pouquinho mais confuso antes da gente realmente ter uma resposta e vincular todo mundo na mesma direção, né? Boa, Rodrigo. É isso. Aí, sim, os nossos layouts, né, de entrada ali para os RPs, a gente tende a liberar ele ou no final do mês, no começo do mês que vem, tá? Para os RPs ali poderem já ter esses campos novos para poder passar aqui para o TPF começar a receber esses campos. Porém, para testar mesmo isso, a gente ainda vai ficar dependendo dos ambientes ali, tá? Os ambientes, principalmente dos municípios aqui, né? Uhum. É importante, né, a gente dar essa clareza aqui para os nossos clientes, né, desse cenário crítico da nota de serviço, né? De fato, é um momento bem crítico aqui, e não só para TOTS, mas diversas empresas, né, que fazem aqui a emissão dos documentos, e como também, como o Rodrigo comentou, né, em relação aqui aos problemas, né, caso esses documentos não sejam emitidos no prazo, as questões ali que vão impactar de fato. Mas a gente preza aqui pela transparência, né, então
inclusive, né, não quer dar trabalho para os clientes adicionando novas configurações, então a gente entrou um pouco mais no detalhe, vamos dizer, técnico aqui dos layouts, mas essa configuração fica de fato a cargo aqui dos RPs que se conectam com a gente, e a gente mantém a transparência e o fluxo de emissão contínuo, tá? Sem nenhuma configuração adicional aqui para vocês. Bom, o que a gente tinha para falar era isso, tá? Trazer aqui um pouco do cenário dos documentos eletrônicos e como a gente vem se preparando aqui com o TPF, né? Recapitulando aqui o que nós falamos sobre as atualizações, né? Ocorrem de forma automática, né? Então, o nosso ambiente produtivo já está atualizado, aguardando aí no dia 24 para fazer a atualização da versão 1.20 da NFE, né? Da nota técnica 2025-002. Então, já estamos preparados aí e aguardando aí a obrigatoriedade da nota eletrônica, né, que agora em 6 de outubro passa a ser obrigatório o envio dos novos tributos no ambiente de homologação. Embora isso não ocorra para produção neste momento, mas caso seja enviado essas informações no XML, né, a Cefaz ela vai começar a fazer as validações em outubro também em produção, tá? Então, não é uma obrigação o envio em produção, mas caso seja enviado, as regras de validação serão aplicadas pela Cefaz, tá? A gente tem aí o prazo, né, de fato, em produção, que passa a valer juridicamente ali a emissão a partir do dia 5, né, de janeiro, para a NFE, dia 5 também para o CTE, né? O CTE, na verdade, a homologação tem a obrigação a partir do dia 3 de novembro, né, o envio das tags, mas a produção também segue o mesmo prazo da nota eletrônica. E considerando que a validação jurídica passa ali, de fato, a entrar em vigor a partir do dia 1º de janeiro, né? Só recapitulando aqui essas questões dos prazos, né, para vocês também. E sobre o Fiscal Sync, né, como comentamos aqui bastante, a importância aqui de fazer a atualização assim que nós comunicarmos ali para vocês a disponibilidade, né, desse arquivo, para que os novos eventos da NFE não sejam impactados, tá? Acho que são esses os recados gerais aqui. E aí a gente vai abrir para perguntas aqui. Acho que eu já vi algumas perguntas aqui Já no temos chat, né? perguntas aqui no chat e no Q&A. Vamos começar aqui com o Q&A. Natália, o Johnny perguntou: bom dia, o TPF contará com recursos de IA para interpretar os campos do XML e convertê-los automaticamente para o layout compatíveis com os RPs? É uma ótima sugestão, Johnny. Nós hoje já trabalhamos aqui com a IA em relação à nota fiscal de serviço, né? Principalmente na questão ali do PDF, da importação, né? Do PDF por e-mail, né? Que a gente faz toda a validação de OCR, né? Interpreta ali as informações contidas no PDF para fazer a importação de forma automática, né? E seria interessante, sim, a gente replicar isso para outros momentos ali, outros documentos eletrônicos, né? Desculpa, outros momentos, né, de cada documento eletrônico, como é o caso aqui da interpretação desses layouts, né? E de fato, né, a interpretação dos layouts, ela é mais delicada, assim, numa questão mais técnica em relação às integrações com os RPs, né? É o que eu comentei há pouco, a gente não quer trazer aqui dificuldade aqui para os clientes nessa questão de tratamento aqui de layouts, tá? Então, mas ótima sugestão aqui, a gente até tem um projeto aqui de adicionar IA para nos ajudar a ter insights aqui e sugestões de correções aqui das rejeições, né, que os documentos eletrônicos vão tendo, mas isso eu deixo como uma novidade aí para nosso próximo ciclo aqui de desenvolvimento e a gente fazer um novo webinar aí e apresentar para vocês uma solução que a gente vai adicionar a inteligência artificial, tá? Para fazer validações aqui nos documentos eletrônicos. Mas obrigada aí, Johnny, pela pergunta. A Tereza mais, perguntou: o TPF vai tratar somente das emissões de NFC, SE? No nosso caso, temos NFE, modelo 55, pelo TSS. O TPF vai substituir o TSS?
Eu já tinha até respondido essa pergunta para a Tereza, mas pode responder para todo mundo, por favor? Sim, claro. O TPF, ele é praticamente, assim, bem similar ao TSS, né. O TSS ele é utilizado com foco ali na linha, né, integrado com o RP Proteus, e o TPF ele é utilizado aqui para as demais linhas, né, RM, DataSul, etcétera. Então, em relação eu não sei a Tereza que RP que ela utiliza hoje, mas se ela, por exemplo, utilizar RM, o DataSul, ela pode sim fazer a emissão também pelo TPF, tá, com exceção do RP Proteus, que é obrigatória a utilização do Transmite. TSS, né, do TSS para fazer a emissão e do Transmit, né, TOTOS Transmit para fazer a recepção. Ah, a Tereza respondeu aqui que utiliza o RM. RM. Então, não teria problema algum se você fizer a transmissão da NFA e demais documentos também pelo TPF, tá. Tá disponível também através da configuração ali do RM, fazer as configurações, mas aí a gente precisa avaliar certinho, né, a utilização do TPF, né, a questão comercial mesmo. Para o Adriano, ele perguntou se a gravação desse webinar vai ficar disponibilizada. Então, sim, vai ficar. A gente vai postar no nosso canal da TOTOS de gestão no YouTube essa gravação, tá ok? A próxima pergunta é do Daniel. Podemos já iniciar a parametrização do ambiente nacional, mesmo o município não estando na listagem dos municípios homologados? E aí ele manda também a lista dos municípios homologados. Olha, a gente não tem nenhum posicionamento oficial ali sobre isso ainda, tá? Mas a gente não vê problema de você começar já a fazer a parametrização, né? Você como contribuinte a fazer a parametrização, porque cedo ou tarde vai ser utilizado o ambiente de dados nacional ali, né? Ou seja, para recepção, para você buscar as notas, quanto para emissão, se o município aderir. Porém, aí você vai ter muita chance de ter que entrar de novo para fazer alguma correção daqui até lá, né? Então, a gente sugere que é melhor você esperar que o município se posicione, se vai utilizar sim ou não ali, né? Junto com o seu fiscal, para ele poder te orientar sobre isso, tá? Mas o ideal é que se o município estando aderindo ao ambiente de dados nacional, você já pode fazer as parametrizações certinhas, tá? O Valério comentou o seguinte: me parece que se continuar com essa indecisão, teremos um possível adiantamento, ou isso não foi falado nas reuniões? Esse é um questionamento que toda segunda-feira, toda agenda com eles lá, alguém pergunta sobre isso, tá? O posicionamento oficial do comitê é que isso não vai ser adiado, tá? É assim, olha, sempre que a gente questiona isso, nossa, mas falta muito município, vai dar tempo de fazer tudo o que precisa fazer? Aí o pessoal lá do comitê gestor responde da seguinte forma: olha, tá na lei que eles precisam se adequar até janeiro. Não vai mudar, porque para isso mudar depende de legislação, depende de votação. Isso é muito mais alto do que simplesmente o comitê gestor decidir ali adiar, tá? Então não está no poder do pessoal que está lidando com a DN, no nosso poder não está sobre isso. Então a gente segue o que está na lei diz ali que a partir de 1º de janeiro tem que os municípios estarem adequados ali ao ambiente de dados nacional. Então a gente leva isso a sério no sentido de, olha, em janeiro vai estar funcional isso e a gente vai se adequar a isso até janeiro, mesmo tendo um possível adiantamento. A gente tem a sensação, sabe, que é possível que adiem alguma coisa, tem uma sensação, porém tá muito no âmbito da sensação, a gente não consegue confirmar nada nesse sentido, tá? Vamos lá, Tereza. O TSS é uma ferramenta interna para notas fiscais, REINF e E-Social. Não é somente da linha Proteus. O TPF é uma plataforma web no gerenciamento as notas. Vai existir alguma comunicação direta do RM com o TPF que vá substituir o TSS? Querem responder? Claro. Sim, de fato, o TSS ele se integra ali para fazer outras obrigações que não documentos eletrônicos, né, que é o caso ali do REINF, social, né, que se não me engano é utilizado o TAF, né, para fazer a emissão ali, né, o envio das informações. Em relação ao TPF, de fato ele é sim uma plataforma web, mas ele tem sim a integração nativa com os RPs aqui, né, o RM e DataSul no caso. Então, é uma configuração que precisa ser feita diretamente pelo RM ali, tá, pelas configurações, então lá é possível fazer a configuração para emissão via TSS ou TPF, tá.
Então, tem ali já disponível a integração nesses RPs. Não sei se respondi bem sua pergunta aqui, Tereza. E vale lembrar, tá? Reinf, e-social ainda vai continuar com o TSS, isso não vai mudar. A gente só faz a parte de transmissão de notas e o recebimento de notas. Então, vocês vão ter o TSSzinho que hoje vocês já têm ali para esses tipos de documento e podem migrar para o TPF para fazer a parte de emissão de notas, tá bom? E aí, quem é de Proteus, no caso, não usa TPF, usa um outro produto chamado Transmit, tá? São soluções que a gente chama de soluções primas, ambas fazem a mesma função, só que aí a gente, para uma organização melhor aqui dentro dos nossos RPs, a gente deixou o Transmit vocacionado para a linha Proteus e o TPF, todos os processos fiscais, vocacionados para outras linhas de RPs que a gente tem aqui dentro, no caso, o RM, o DataSul, a linha Genco, a linha TOTUS Varejo Franquias e Redes, o Eleve, o TOTUS Moda, são algumas das nossas linhas que usam o TPF. Boa, Gil. E também estamos fazendo aqui, futuramente, né, vamos fazer, na verdade, a integração com o Intor e varejo online também, tá? Possibilidade aqui de fazer a emissão e recepção dos documentos eletrônicos. A Vanessa perguntou se é obrigatório o uso do TPF para emissões de nota. Não, não é obrigatório. Hoje, como é que a gente desenvolveu ali as configurações dentro do RP? Para cada tipo de processo que a gente tem, eu vou fazer emissão de nota fiscal eletrônica, eu posso usar um sistema. Agora eu vou fazer emissão de nota fiscal de serviço, eu posso usar outro sistema. O que traz de vantagem usar o TPF também na parte de emissão? Principalmente com as notas fiscais de serviço. A gente tem mais de 3.000 prefeituras já conectadas com o TPF. Então, em vista do TSS, por exemplo, que ele tem bem menos prefeitura, a vantagem de ter o TPF na parte de emissão ali das notas fiscais de serviço é muito grande, mas a gente pode trabalhar com vários sistemas. Lembrando que se eu uso TSS para emitir as minhas notas fiscais eletrônicas, eu não posso usar o TPF também para fazer as emissões de nota fiscal eletrônica. Cada sistema vai agir ali em um tipo de documento. E como será o disparo dos eventos da reforma? Terá uma automação, ou seja, item a item do documento, a documento, ou será tudo via TPF? Aqui, só para entender certinho a questão, em relação aos novos eventos da nota eletrônica, aqui que entraram com a reforma, é isso, né? Sim, de fato. Então, aqui em relação ao TPF, né, nós estamos preparando aqui a inclusão desses novos eventos para fazer a transmissão para os clientes aqui que utilizam, né, desses todos os ERPs que nós falamos. Então, de fato, nós conseguiremos fazer a emissão via TPF. Acredito que também outro produto como o TSS também está fazendo as adequações ali para atender a base de clientes que utilizam esse sistema, tá? Então, será tudo via TPF? Depende do que é utilizado por cada cliente, né? Então, a gente explicou um pouquinho da regrinha aqui em relação à divisão desses dois produtos, né? Que Proteus o foco maior à utilização do TSS e o Transmit, e demais linhas de TOTUS, né, com o TPF, tá? Então, sim, nós vamos fazer adequação aqui no TPF para todos esses eventos, tá? A automação, como aí a gente entra um pouco mais no cenário da geração, né, do evento. Então, isso é mais dentro do RP que está sendo utilizado, tá? Eu não consigo responder essa pergunta, porque, de fato, ali quem faz quem nasce, né, no momento, né, a solicitação que é feita ali, né, é a partir do RP. Então, nós aqui, enquanto transmissor de documentos eletrônicos, estamos adequados, mas aí, em relação à automação, fica por parte do RP utilizado, tá? Então, vale aqui a verificação aqui com esse URP que você utiliza, tá, William? Mas a partir do momento que o RP lá oferecer automatização, a gente consegue aqui também, a gente conversa com eles e já vai vir automatizado para cá também. Perfeito, isso aí. Mais alguma questão, Gil, aqui?
No QA? Não. Não? Opa, apareceu mais uma. Usamos o TPF somente para recepção de documentos. Nesse caso, a atualização do TPF será automática ou via ticket? Totalmente automática. A atualização nos ambientes aqui do TPF, né, como somos aqui uma plataforma SaaS, então ocorre de forma automatizada e transparente, tá? Não há necessidade de fazer nenhuma atualização, com exceção do que eu comentei em relação aos novos eventos, mas como a pergunta é destinada aqui à recepção, não terá nenhuma atualização que vocês precisam se preocupar em fazer, tá, Valério? Vale lembrar ali o que o Alan comentou no começo da agenda, né, sobre o TPF tentar ser a menos configuração possível para vocês, menos impacto possível para vocês ali, tá? Então, toda a parte de chaveamento para reforma ou de alguma coisa nova que entrou, isso vai ser automático para vocês, tá? Então, a partir do momento que isso tiver, a gente vai estar já conectado a isso. Aí depende muito mais do RP no sentido de disponibilizar as ações para vocês fazerem cada passo ali, tá? O Fiscal Sync é uma ferramenta hoje que ele é utilizada para comunicação entre o RP e o TPF. Ele é totalmente da parte de integração entre os dois sistemas, tá? E aí, para esses eventos novos, a gente precisa dessa atualização para que esses eventos sejam transmitidos do RP para a gente, tá? Isso Eu vai acho, ser, acho que a gente vai enviar um comunicado sobre essa atualização, né? Vai explicar os acho que a processos. Sim, com pergunta certeza. do Valério tá sobre isso. Ah, a gente vai precisar abrir um chamado para atualizar o Fiscal Sync, como que vai ser essa atualização? Vai ser automática? Ah, tá. Então, a atualização ela vai depender do ambiente onde seu ambiente está rodando, tá? Se você utilizar o cloud da TOTS, a gente está pensando numa maneira aqui de fazer com que isso seja automático para todos os clientes, tá? Porém, se for um ambiente on-premise que precisa ter você ali dentro, o cliente dentro da agenda para atualizar, a gente vai precisar da ação do cliente nesse ponto, tá? Então, o ideal é que seja feito um chamado ali mais para esse acionamento. Mas a gente vai mandar um comunicado certinho com o passo a passo para isso, tá? A gente vai disponibilizar essa versão, tem um manual de como fazer essa instalação e a gente fica aberto para qualquer tirar dúvidas, para ajudar nessa configuração se for necessário, tá? A Tereza perguntou: tem documentação para implementar ou parametrizar o RM/TPF? Já temos o TPF apenas com a visão web. A integração usamos o Fiscal Sync instalado no servidor. Sim, nós temos sim documentação de como fazer a configuração, né, dentro do RM para utilizar o TPF, tá? Eu vou verificar aqui no TDN se eu consigo, em tempo de apresentação aqui, enviar para vocês aqui o link dessa configuração, tá? Mas é possível, tá? Tá disponível aqui na nossa página no TDN. Acho que é Aí a mais sobre próxima, a configuração mesmo, né, pelo que eu entendi da parte ali do RM, né? a próxima pergunta é quanto ao TSS, vamos precisar atualizar. O Josivaldo usa o RM local. Aí vai precisar. Sim, Como possivelmente sim, é, né? o TSS ele é uma ferramenta que roda local também, né? Assim como o RM. Então, nesse caso, daí vai precisar ser atualizado para a nova versão conforme o calendário de expedição lá do pessoal do TSS daí. Exato. É importante a gente que vocês também consultem, né, a página ali do TSS, né, para avaliar ali a questão da atualização, né, versionamento e tudo mais dos patches, né, para aplicar. Mas aqui em relação a TPF não há essa necessidade de preocupação com atualização, tá? Exceto o Fiscal Sync, como a gente frisou bem aqui, né, da importância de atualizar para enviar os eventos. Uma pergunta sobre a NFC. Toda prefeitura será obrigado a estar no ambiente nacional de NFC, então podemos entender que todas as prefeituras irão sincronizar as notas fiscais no ADN com um layout nacional e não um layout próprio, é isso? É isso mesmo, William. É isso mesmo, exatamente isso. A prefeitura, mesmo que a prefeitura mantenha um layout próprio, tá? Ela vai precisar comunicar essa nota com o ambiente de dados nacional usando o layout do ambiente de dados nacional, né? Então, isso tudo lá no ADN vai estar com o layout do próprio ADN.
A obrigação se dá no compartilhamento dos municípios com o ambiente nacional, né? E aí, Alan, se você puder voltar naqueles slides dos modelos, que é ali as possibilidades que os municípios têm, né, que o Rodrigo comentou, né, sobre fazer a adequação, né? Então, ele pode fazer ali o modelo ideal, né, que seria, de fato, ele emitir e utilizar o autorizador, ADN como autorizador. Aqui tem esse modelo intermediário, né, que ele utiliza o XML modelo, porém ele tem o município, né, em si, tem uma infraestrutura própria ali e faz a emissão por esse seu sistema, mas tem a necessidade de fazer o compartilhamento com o ADN, então o município vai precisar também fazer essa adequação. E esse modelo excêntrico aqui, né, que é em relação a que ele mantém ali o layout próprio para emissão, ele vai ter que adicionar ali as novas tags dos novos tributos, depois ali ele vai ter que, né, ele tem de fato ali o modelo, desculpa, o ambiente próprio para fazer a autorização, mas ainda assim ele vai ter que converter o layout dele próprio, né, para fazer o compartilhamento com o ADN, tá? Só para recapitular também essas possibilidades aqui que o município tem, porque isso é bem complexo de fato de entender, né? Acaba sendo a gente expondo aqui o detalhe mais técnico mesmo de como funcionam essas integrações, para vocês até entenderem como é que os municípios vão adequar aqui, porque eles têm essas possibilidades. Então, a obrigação é que eles, né, transfiram ali, compartilham com o ADN esse XML, né, mas eles podem sim ainda manter a emissão por ambiente próprio, tá? Ambos os modelos têm o mesmo valor jurídico, exatamente isso, William, tá? E aí foi naquele ponto que eu comentei no outro slide, né, que pode acontecer se nessa sincronização tiver algum problema, né, a gente talvez tenha um arquivo no modelo da prefeitura que tem valor jurídico e esse arquivo não compartilhou com a ADN por algum motivo, né? E aí não tem esse segundo par ali do arquivo. Mas essas são perguntas que a gente ainda está sem resposta ali, tá? Mas a ideia é sim, que tenha o mesmo valor jurídico ali e o próprio município se encarrega ali de qualquer falha, tá? A gente tem mapeado o modelo escolhido de cada prefeitura? Ainda não, tá? Isso não está claro para a gente ali nas nossas documentações, tá? Porque a própria documentação das prefeituras ainda não está clara com o modelo. Começaram agora a liberar algumas coisas. Então, São Paulo, por exemplo, já liberou que vai ser nesse modelo excêntrico. A gente tem outras prefeituras que estão indo para o modelo ideal. Então, a gente ainda vai trazer isso para dentro do próprio TPF, tá, Adriana? Para ficar mais claro ali no TPF tem uma tela de municípios onde você veja cada município, qual que é o modelo, como que é a configuração ali de cada um, tá? Vale lembrar que também no portal da Receita Federal consegue visualizar, né, os municípios que estão aderindo e para cada modelo que ele está seguindo, tá? No próprio portal do Ambiente Nacional tem essa disponibilização dessas informações em tempo real, digamos assim, né? A gente ainda só não transcreveu isso para dentro do TDN, porque estamos aguardando aqui os posicionamentos dos municípios, tá? E aproveitando aqui, né, que a gente está falando bastante de município, eu queria até compartilhar com vocês a importância de, caso o município que vocês utilizem aqui, né, seja emissor aqui, né, ou tomador do serviço, para que entrem em contato com o município e questionem sobre a adequação da legislação, né, porque vocês ali, enquanto contribuinte, né, ou que tem a inscrição municipal no município, fica mais fácil ali a comunicação direta com eles, né, para questioná-los de fato, falar, olha, município, o que vocês vão fazer da vida? Vocês vão é bem assim mesmo, né, vocês vão entrar no ADN, vocês vão continuar usando o modelo de vocês, e aí, como é que fica, né, porque querendo ou Aquela não, né, leve pressãozinha, né? aquela leve pressãozinha que eu acho que é super válido no momento que a gente está, né, fazer esses questionamentos, né. Então, aqui como o Rodrigo comentou, a gente vem participando do grupo ali, grupo de trabalho aqui, né, com o pessoal do modelo do ADN, então o que a gente consegue levar de informação a gente leva, mas ainda assim tem a indecisão, né, de prazos, ainda dizem que até dia 1º vai rolar, então só que tá, mas, né, já estamos aqui quase finalizando o mês de setembro e tem muito município que ainda nem sequer deu nenhuma informação, né.
Eu só quis complementar aqui e trazer isso para vocês também, para que consigam ali falar com o município de fato, tá? Também acho que é importante e válido. O Valério agradeceu essa linguagem mais técnica, que é essencial para o entendimento da situação. Aí a gente tem aqui, assim como há os eventos de reforma tributária para a NFE, há previsão para o mesmo no caso da NFSE? Acredito que ainda não, tá? A gente ainda não tem nenhuma definição sobre os eventos dos outros documentos. Particularmente falando de nota de serviço, né, a gente não tem esse conceito de eventos, né. A gente tem os tipos de nota, na verdade tem o cancelamento, né, que a gente pode até dizer que é um evento, mas é uma transmissão, né, uma requisição que a gente faz nos web services ali, né, das prefeituras, né, e aí a gente, como o Alan comentou, está aguardando o posicionamento dos demais documentos aí, que provavelmente nós teremos novos eventos, CTE, principalmente, né. E Uhum. agora tenho algumas informações sobre São Paulo. O município de São Paulo, deixa eu ver aqui, é o William que falou, é que tá difícil ver o nome das pessoas, mas declarou que não irá aderir no modelo ideal do ADM. Eles vão ficar no modelo excêntrico. Mesmo. São Paulo sempre foi assim, né, um padrão só dele, né, vamos dizer assim, né, Rodrigo, de Gosta de emissão puxar o ali, né. bonde, né? Ele faz o padrão dele, quer que todo mundo faz igual, e aí eles são meio Isso. chatinhos em aderir a coisas mais gerais, né? Assim. São Paulo sendo São Paulo. É, E São aí, Paulo, gente. E aí tem, é assim, ó, não sei se foi colocado anteriormente, mas é certo que a cidade de São Paulo não entrará no nacional nesse primeiro momento. Não muda nada para a emissão de notas de serviços daqui. então, não muda nada, assim, entre aspas, tá? Porque, assim, mesmo eles não aderindo ao ambiente de dados nacional, eles precisam colocar no layout deles as possibilidades da reforma tributária, tá? Então, eu tenho campos ali que são voltados para, por exemplo, a parte de aluguel, para a parte de pedágio, coisas novas que foram adicionadas na reforma tributária, os campos de IBS e CBS, então eles vão precisar recolher isso na emissão da nota ali, mesmo no layout deles. Então eles já liberaram o layout com esses campos, a gente está se adequando a eles ali, tá? E aí vocês terão esses campos nos RPs para preenchimento para poder emitir normalmente ali, né? Na parte de comunicação não muda nada, porém tem campos a mais que vão precisar ser informados com relação à reforma. Complementando, né, São Paulo ele já se posicionou e disse que vai ficar nesse modelo excêntrico mesmo, né, só para Isso. fechar o tema, então eles vão de fato usar o servidor próprio para missão, vão ter que fazer o depara dos layouts, do layout dele para o ambiente nacional para poder fazer o compartilhamento, né, com a ADN ali. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao fim do nosso webinar. A gente ainda tem 8 minutinhos, então se vocês ainda tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui no chat. Mas já deixando aqui, nós da TOTUS temos o espaço legislação, onde a gente está tendo conteúdos diários, quase, né? Porque muda muitas coisas aqui dentro, né, muitas coisas aqui da reforma. Então, a gente está colocando ali no espaço legislação da TOTUS essas informações, tá bom? Para quem não usa TPF, procure o seu executivo de venda, a gente faz ali uma apresentação do TPF para vocês, né? Toda a parte web, qual é o conceito ali de captura de notas, tá bom? Então a gente está aberto ali para tirar qualquer tipo de dúvida de vocês também. Parece que ainda tem mais algumas perguntinhas, deixa eu olhar aqui. Em relação à NFSE, com a reforma tributária, o RPS, Recibo Provisório de Serviço, ele continua existindo como ele é hoje. A gente ouve falar muito da NFC na reforma, mas não sobre o RPS. Na reforma ele vai ser meio que substituído ali, voltando, olhando em ADN, né? Eles vão ter a DPS no lugar da RPS. Praticamente vai ser a mesma coisa com outro nome,
para justificar a mudança, algo assim, tá? E aí os municípios vão precisar se organizar para emitir a DPS, para funcionar igual funciona hoje a RPS, mas emitir a DPS, porque a DPS vai ser usada prioritariamente para dar para quem tomou o serviço, né? E aí, como a autorização fica a cargo da prefeitura ou do modelo do ambiente nacional, ele talvez não seja autorizada na hora da emissão da DPS, pode ser depois. Então, a DPS continua existindo mais para essa finalidade, como documento provisório mesmo. O recibo provisório ali, né, de serviço, né, ele, a partir do momento que a gente, né, faz o envio ali para o município, ele é convertido em nota fiscal de serviço, não? Então, por isso que na reforma a gente fala muito mais sobre nota fiscal de serviço, de fato, porque é a questão legal ali, né, de fato o recibo ele antecede ali essa emissão do documento. Então, a nota de serviço, ela nasce de um RPS, né, Rodrigo? Então, Isso aí. é a forma como a gente comunica ali com os municípios, né, o envio para fazer a conversão para o NFSE. Aí, Alan, se você puder deixar no último slide, por favor, que tem nossos contatos aqui. Então, fica aqui, né, aberto aqui para que, caso tenha alguma dúvida em relação aqui ao que a gente conversou, aos municípios, enfim, qualquer dúvida que vocês tenham do TPF, está aqui nossos contatos, tá bom? Fiquem à vontade aí para nos contatar. Acho que é isso, né, Gil? Isso, e Não só para temos mais perguntas. finalizar, pessoal, hoje a TOTUS tem um produto chamado TOTUS Inteligência Tributária, então é muito importante vocês também entenderem sobre esse produto, porque ele vai ajudar ali nos cálculos de impostos no dia a dia, porque essas mudanças de alíquotas, uma vai sair, outras vão entrar, então vai ter uma pequena uma pequena bagunça ali no comecinho até a gente se adequar, e o TOTS Inteligência Tributária, ele vai vir ajudar vocês a fazer esses cálculos, tá? Para vocês saberem o quanto que vocês vão recolher, né? O que vocês vão ter que pagar. Então, também é importante vocês darem uma olhada sobre esse produto da TOTS, que está sendo um coringa ali para os nossos clientes que já aderiram, tá bom? E aí, qualquer coisa, procurem os executivos de vocês. A gente vem ali com uma apresentação do TPF, junto com os RPs de vocês. Então, a gente mostra o cenário completo, a nota chegando, a nota saindo, como que faz para entrar com a nota, como que faz ali para finalizar o processo de entrada de nota. A gente traz esse conteúdo para vocês também, tá? Muito obrigado, pessoal, Natália, Rodrigo, Alan, por esse webinar. Recapitulando, ele está sendo gravado e vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube também. Eu coloquei aqui no chat o endereço do canal do YouTube, o endereço do espaço Legislação da TOTUS, e até a próxima, pessoal, e muito obrigado. Obrigado, Obrigada, gente. Até a pessoal. próxima. Muito obrigado, Até a gente. próxima. Bom dia a todos. Tchau, tchau.